Pessoal, primeiramente gostaria de cumprimentá-los, né? Não sei que parte do dia você se encontra, mas gostaria de cumprimentá-los. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, meu nome é Ian Potier, terminei o R3 agora, né? Concluí a residência de anestesiologia aqui no HSPM. E hoje a gente vai falar de bloqueadores neuromusculares, certo? Um assunto muito bom. Bom, vamos lá. Introdução. O que é, né? Qual que é o efeito do bloqueador neuromuscular? Qual que é a função dele? Né? É bloquear a transmissão do impulso nervoso lá na junção neuromuscular. Né? São compostos de amônio quaternário, com estrutura química similar à acetilcolina, são carregados positivamente. Né? Essa característica é responsável pela atração das moléculas do bloqueador neuromuscular pelas subunidades alfa dos receptores colinérgicos pós-sinápticos lá na junção neuromuscular, né? E lembrar que elas são carregadas negativamente, tá bom? Então vai ter essa atração. Uma das características é por causa da diferença de polaridade, uma positiva e outra negativa. E apresentam alta taxa de ionização, baixa lipossolubilidade e baixa ligação proteica. Lembrar que entre as propriedades, né, do bloqueador neuromuscular, eles não possuem propriedade analgésica, nem hipnótica, nem amnesiante, certo? Mecanismo de ação. A resposta inibitória da transmissão neuromuscular resulta de dois mecanismos diferentes, né? Um é por competição e o outro é por despolarização. No primeiro caso, o bloqueador neuromuscular ocupa uma ou duas das subunidades alfa, sem causar alteração na configuração dos receptores colinérgicos, tornando-os inativos. Assim, eles impedem que o neurotransmissor faça a abertura dos canais iônicos dos receptores na placa motora e evita o influxo, o fluxo iônico e, consequentemente, impede a despolarização da membrana muscular. De um modo secundário, os bloqueadores neuromusculares se ligam a receptores pré-sinápticos e altera o processo de liberação da acetilcolina, tá bom? O bloqueio despolarizante resulta da ligação da succinilcolina com os receptores pós-sinápticos, mimetizando a ação da acetilcolina, ou seja, provoca a abertura dos canais iônicos desses receptores e a despolarização da membrana pós-juncional. Em comparação com a acetilcolina, a degradação da succinilcolina é mais lenta, resultando em uma despolarização mais mantida. Então a gente já começa a direcionar para as fasciculações. Algumas literaturas falam que é um mecanismo de reentrância, sai e entra ali, então, mecanismo de reentrância. Assim, a membrana pós-juncional despolarizada, ela não corresponde à acetilcolina liberada pelos nervos subsequentes, e isso vai se manifestar por fasciculações musculares transitórias, seguida do bloqueio e paralisia, tá bom? Classificação. São vários mecanismos de classificação. Coloquei os três aqui, que traz a literatura do SAESP. Classificados quanto ao mecanismo de ação, podem ser despolarizantes e adespolarizantes, ou não despolarizantes. Podem ser classificados em relação à estrutura química, benzoisoquinolínicos ou aminoesteroides. E podem ser classificados quanto à duração de ação, ultracurta, curta, intermediária e longa duração. Bom, por definição, duração clínica. Tempo entre a injeção do bloqueador neuromuscular até a recuperação espontânea de 25% da altura da resposta a controle e corresponde ao retorno da terceira resposta à estimulação com sequência de 4 estímulos. Isso quer dizer o quê? Que com esse grau de bloqueio, a descolarização com anticolinesterase, ela prontamente se instala, tá bom? Complicações: os bloqueadores neuromusculares apresentam potencial para produzir efeitos colaterais adversos como efeitos cardiovasculares, estimulação autonômica, bloqueio ganglionar, liberação ou ligação a receptores muscarínicos, atividade simpatolítica e liberação de histamina. Essas alterações, as alterações secundárias, atividade vagolítica,
são com bloqueadores neuromusculares com núcleo esteroide, podem ser atenuadas pela injeção lenta, tá? E as alterações devido à liberação de histamina, bloqueadores neuromusculares benzoisoquinolínicos, podem ser atenuadas por injeção lenta, administração de doses menores e uso prévio de antagonistas H1/H2, tá bom? Vou deixar para vocês aqui uma tabelinha, né, dos efeitos cardiovasculares dos bloqueadores neuromusculares. E vamos falar agora a respeito de bloqueador neuromuscular despolarizante. Vamos falar a respeito da succinilcolina, né? Succinilcolina é atualmente o único bloqueador neuromuscular despolarizante disponível na clínica, certo? Composta por 2 moléculas de acetilcolina, possui rápido início de ação e curta duração. Essas características a tornam de grande utilidade em casos de intubação difícil ou intubação em sequência rápida. Breve duração de ação da succinilcolina deve-se à rápida hidrólise da pseudocolinesterase, certo? Apenas 10% da dose injetada por via venosa atinge a junção neuromuscular devido à velocidade de hidrólise. A DE95 da succinilcolina é de 0,5 a 0,6 mg por quilo. Após a injeção da dose de 1,5 mg por quilo em adultos, o início de ação ocorre em 60 segundos, é importante saber esses tempos, tá bom? A dosagem e os tempos. E pode ser empregada em infusão contínua, mas esse modo de administração não é recomendado. Por quê? Porque a succinilcolina, quando é colocada em infusão contínua, ela pode instalar um bloqueio de fase 2. O bloqueio por despolarização causado pela succinilcolina é precedido de abalos neuromusculares, bloqueio de fase 1. Opa, isso mesmo. A resposta típica do bloqueador neuromuscular despolarizante ao estimulador de nervos periféricos. Como é que pode responder? Diminuição da resposta muscular a estímulos indiretos de baixa frequência. Resposta mantida à estimulação tetânica, mas com amplitude diminuída. Relação T4 sobre T1 maior que 0,7, quando da estimulação com sequência de 4 estímulos. Ausência de facilitação pós-tetânica e potencialização do bloqueio neuromuscular após a administração de anticolinestérásicos. Tá bom? Essas são as respostas. Travou, será? Foi. A succinilcolina produz vários efeitos colaterais, sendo o mais importante e grave a hipertermia maligna, né? Despolarização muscular maciça. Quando a gente injeta a succinilcolina, ela faz uma despolarização muscular maciça, né? Ela torna o indivíduo hipermetabólico e hipercalêmico. O paciente ele desenvolve uma rigidez muscular intensa, né? Ele pode desenvolver essa rigidez muscular intensa, aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura e da ETCO2, né? Bem característico de hipertermia maligna. No aparelho cardiovascular, inicialmente produz bradicardia, né, devido à atividade de receptores muscarínicos do coração e hipotensão, certo? Seguida após alguns segundos de taquicardia e hipertensão, estimulação ganglionária autonômica. Alguns dos efeitos colaterais da succinilcolina, como o aumento da pressão intragástrica, intraocular e intracraniana, estão intimamente ligados à intensidade das fasciculações. Em indivíduos normais, a succinilcolina aumenta os níveis de potássio sérico de 0,5 a 1 mEq por litro. Né? Aumento maior do que 5 mEq por litro, seguidos de parada cardíaca, são muito raros. Tá bom? Fatores de risco para hiperpotassemia maciça. Lesão do neurônio motor superior e inferior, denervação e atrofia muscular, distrofia muscular, grandes queimados, traumas maciços, inclusive TCE fechado. A grosso modo, né? A grosso modo explicando, geralmente acontece em pacientes acamados, né? Nos pacientes acamados a gente tem aquela proliferação dos receptores extrajuncionais e aí tem essa liberação maciça de potássio, então o paciente pode ter alguma repercussão cardiovascular, até mesmo parada cardiorrespiratória.
A redução da atividade da pseudocolinesterase pode estar presente em várias situações como gravidez, doenças hepáticas, hipotireoidismo, câncer, plasmaférese, administração prévia ou simultânea de anticolinesterásicos, intoxicação por organofosforados, quimioterápicos e alterações genéticas, né? Bom, quando você tem uma redução da atividade da pseudocolinesterase, esse paciente vai permanecer mais tempo paralisado, né? Você aumenta você aumenta o tempo de bloqueio, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora de bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. Vamos falar um pouquinho dos benzoisoquinolínicos. Benzoisoquinolínicos. Bom, doxacúrio. Doxacúrio. Não é da nossa prática, mas a gente tem que saber, é importante, né? Bloqueador neuromuscular de longa duração, antagonizável por anticolinesterásicos e que não libera histamina, caracteriza-se pela grande estabilidade cardiovascular e ausência de efeitos cumulativos indesejáveis, não é sensível à degradação de Hoffmann, sofre metabolismo hepático. A instalação do bloqueio ocorre muito lentamente, na dose de 0,03 mg por quilo. O tempo é de aproximadamente 10 minutos e 3,5 minutos na dose de 0,08 mg por quilo. Ou seja, você tem que aumentar muito a dose para você ter um bloqueio sendo instalado um pouquinho mais rápido, certo? Vou deixar para vocês também uma outra tabelinha, tá? Das propriedades farmacocinéticas dos benzoisoquinolínicos. E agora a gente vai falar desse outro benzoisoquinolínico, tá? Do atracuro, importante isso aqui. Isso aqui já é do nosso cotidiano. Né? O atracuro, ele é uma mistura de 10 isômeros geométricos, certo? 10 isômeros geométricos. Ele tem uma duração de ação e meia-vida de eliminação classificadas como intermediária, altamente seletivo quando usado em doses suficientes para causar bloqueio neuromuscular e desprovido de efeitos cardiovasculares diretos. Dependendo da dose administrada, né, maior do que 2/10/95, pode desencadear liberação de histamina com consequente hipotensão arterial e taquicardia. Isso aqui é importante. Ó. A rápida recuperação, a ausência de efeitos cumulativos, mesmo quando administrado em infusão contínua, a independência do rim e do fígado para a sua metabolização e eliminação tornam o atracuro indicado em pacientes graves ou de alto risco, certo? Cerca de 82% de uma determinada dose de atracuro se liga a proteínas plasmáticas e em indivíduos sadios o volume de distribuição é de 87 ml por quilo. A depuração plasmática é de 6,6 ml quilo minuto e a meia-vida de eliminação é de 20 a 30 minutos. Sofre degradação espontânea no plasma, degradação de Hoffmann. Sofre degradação espontânea no plasma, em pH fisiológico e a temperatura normal. O processo facilitado por pH alcalino que dispensa substrato biológico. Ok? Outro processo responsável pelo metabolismo do atracuro é a hidrólise éster enzimática. Né? Então ele independe da colinesterase plasmática, importante. Tá bom? E a hipotermia pode interferir na metabolização, diminuindo a degradação de Hoffmann. Ou seja, ela pode causar um aumento da duração do bloqueio neuromuscular produzido pelo atracuro. Os principais metabólitos resultantes da degradação de Hoffmann são laudanosina e o monoacrilato. Esses produtos são desprovidos de efeito bloqueador neuromuscular. Ok? O bloqueio neuromuscular produzido pelo atracuro instala-se lentamente, sendo o tempo de latência de 2 a 4 minutos após a administração de 2/10/95, 0,4 mg por quilo. Geralmente a gente utiliza um pouquinho mais, né, 0,5 mg por quilo. Mas é importante a gente saber esse tempo. Né? O bloqueio vai ser instalado de 2 a 4 minutos após a administração, certo? De 2/10/95, obviamente. Duração clínica após o uso de 2/10/95 do atracuro é de 30 a 40 minutos. Diverge um pouquinho de literatura,
tá? Mas no SAESP, que é a nossa referência, nesse caso, traz de 30 a 40 minutos. Duração de ação intermediária associada à ausência ou mínimo efeito cumulativo possibilita o seu emprego em infusão contínua nas doses de 7 a 10 micrograma quilo minuto. Já vi, tá, alguns assistentes fazendo. Não é muito comum, mas eu já vi alguns assistentes fazendo. São múltiplas as vias de excreção do atracuro e somente 10% da dose administrada é excretada pela urina em 24 horas, sendo, portanto, baixo o risco de bloqueio neuromuscular residual em pacientes renais. Tá? Característica muito importante. Nos pacientes com doença hepática, o atracuro apresenta farmacocinética e farmacodinâmica similares à apresentada nos pacientes ígidos. Bom, falamos um pouquinho de atracúrio, agora vamos abordar o cisatracúrio. O cisa é um daqueles 10 isômeros do atracúrio, certo? Um dos 10 isômeros do atracúrio. 3 vezes mais potente que o atracúrio, né? Então, um potente bloqueador neuromuscular, mas o início de ação, coloquei errado, não é mas, tá? Não é mas, é e. E o início de ação, duração de ação e tempo de recuperação são similares ao do atracúrio, tá bom? 3 vezes mais potente que o atracúrio. E o início de ação, duração de ação e o tempo de recuperação são similares ao atracúrio. Esse tópico, ele gera um pouquinho de divergência, tá bom? Ele gera um pouco de divergência com a literatura, né, em relação ao início de ação. Geralmente, né, várias literaturas trazem que o início de ação do cisatracúrio ele é um pouco mais prolongado. Mas, na literatura que a gente tem como referência, que é o SAESP, ele trouxe justamente isso. O início de ação, duração de ação e tempo de recuperação são similares ao do atracúrio, certo? Não apresenta efeitos cumulativos importantes, ok? Bom, em indivíduos sadios, o cisatracúrio apresenta clearance de 5,1 mg/min e meia-vida de eliminação de 20 a 25 minutos, similares aos do atracúrio, com volume de distribuição de 159 ml por quilo. Pacientes renais, né, devido à redução do clearance em 13%, a gente consegue observar um aumento significativo na sua meia-vida de eliminação, certo? O bloqueio neuromuscular produzido por 2,10-95, né, 0,1 mg/kg, instala-se em cerca de 5,2 minutos e 2,7 minutos se 4,10-95, 0,2 mg/kg. Duração clínica após o emprego de 2,10-95 de cisatracúrio é de aproximadamente 45 minutos. Cisatracúrio sofre o mesmo processo de metabolização do atracúrio, hidrolisado por esterases plasmáticas inespecíficas em intensidade menor do que a hidrólise do atracúrio e é menos sensível à degradação de Hoffmann. Isso contribui para a maior excreção urinária do cisatracúrio. Embora o cisatracúrio tenha menor capacidade de liberar histamina que o atracúrio, a gente tem que ficar de olho, né? Seu potencial para reações anafilactoides não é desprezível. O cisatracúrio, quando usado em altas doses, pode ser usado para intubação em sequência rápida como alternativa à succinilcolina. Bom, tópico polêmico também, mas como a gente está usando a base de literatura do SAESP, tá? O SAESP traz para a gente exatamente esse tópico. Bom, vamos abordar agora os aminoesteroides, tá bom? Bom, pancurônio possui longa duração de ação, de 60 a 90 minutos, DE95 de 0,06 mg/kg, bloqueio neuromuscular máximo obtido após 3 a 4 minutos da sua administração e 10% da sua excreção é biliar, mas a principal via de eliminação é renal. 80% da dose injetada é eliminada inalteradamente pelos rins. O restante sofre metabolização hepática. Apresenta metabólitos ativos, sendo o principal o 3-desacetilpancurônio, né? Esse 3-desacetilpancurônio é solúvel em água, tá?
e ele apresenta metade da potência bloqueadora neuromuscular do pancurônio. Entendeu? Então, o metabólito ativo também tem uma força, tem um bloqueio considerável. Tá bom? Alterações cardiovasculares, tais como hipertensão arterial, taquicardia e aumento do débito cardíaco causados pelo pancurônio devem-se principalmente à atividade vagolítica, liberação de noradrenalina associada à diminuição da recaptura de noradrenalina nas terminações nervosas simpáticas. Essas alterações podem ser minimizadas, tá? Pela administração lenta do pancurônio. Pancurônio parece ser desprovido de atividade liberadora de histamina, certo? Vamos abordar um pouquinho o vecurônio, né? Duração de ação intermediária, menor propriedade vagolítica, maior potência e maior propriedade lipofílica em relação ao pancurônio. Ó, importante, né? Maior potência. Sofre maior captação pelo fígado e maior excreção biliar devido à sua propriedade lipofílica e em doses correspondentes a 2-10-95, o início de ação se dá em cerca de 3 minutos. Depende do rim e do fígado, dos dois, tá? Depende do rim e do fígado para a sua eliminação. Né? A duração de ação do vecurônio aumenta em pacientes, então, né, que possuem diminuição da função renal e pacientes cirróticos. Quando há deficiência da função renal, ocorre diminuição da depuração plasmática e a duração de ação aumenta em cerca de 80%. Possui metabólitos ativos, sendo que o mais potente é o 3-desacetilvecurônio, com cerca de 60% da potência do vecurônio. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque pode acumular, né, metabólitos ativos, principalmente quando a gente tem administração de infusão contínua do vecurônio ou em doses repetidas. Alguns pacientes apresentam bradicardia na indução da anestesia após o uso associado de vecurônio e opioides. Né? Você tem uma função vagolítica modesta, né? E torna-se evidentes os efeitos de outros fármacos. Rocurônio, importantíssimo, né? Para o nosso dia a dia. Duração intermediária, rápido início de ação, constituindo alternativa, vou arrumar o slide, tá bom? Alternativa à succinilcolina, quando da necessidade de intubação em sequência rápida, ou nos casos em que há limitação ou contraindicação ao uso da succinilcolina. Rápido início de ação pode ser devido à sua baixa potência e à sua maior capacidade de difusão do plasma para os receptores pré e pós-sinápticos e menor ligação proteica. Excelentes condições de intubação traqueal foram obtidas 60 segundos após a administração de doses correspondentes a 2-10-95, né, 0,6 mg por quilo. Eliminação predominantemente biliar, importante isso, tá? Lá na frente a gente vai ver. Eliminação predominantemente biliar, 30% de eliminação renal. Não possui metabólitos ativos. O maior volume de distribuição em pacientes renais crônicos pode contribuir para a maior duração do bloqueio. Doenças hepáticas também aumentam o volume de distribuição do rocurônio, resultando em maior duração de ação, principalmente quando administrada em pacientes administrada em doses repetidas ou infusão contínua. O bloqueio residual, principalmente em infusão contínua. Pessoal, vamos abordar aqui, antagonismo do bloqueio neuromuscular. Gente, isso é muito importante. É muito importante. Então, toda a concentração de vocês agora, eu gostaria que nesses próximos slides. Antagonismo do bloqueio neuromuscular. Bloqueio neuromuscular desencadeia eventos adversos que são dependentes do comprometimento dos músculos respiratórios e ou dos músculos ligados à proteção das vias aéreas, certo? Por muitos anos, a recuperação
de 70% da razão T4 sobre T1, né? Ou seja, um TOF maior ou igual a 0,7 foi considerado como padrão adequado para a reversão do bloqueio neuromuscular. Adequado de reversão do bloqueio neuromuscular. Mais recentemente foi demonstrado que, com esse nível, a maioria dos pacientes ainda apresenta sinais de curarização residual. A reversão do bloqueio neuromuscular despolarizante é efetuada com um anticolinesterásico precedido ou associado de um anticolinérgico. A prática de não antagonizar baseia-se no risco inerente aos efeitos indesejáveis dos anticolinesterásicos e dos anticolinérgicos, bradicardia, broncoconstrição, náuseas e vômitos e até írio paralítico, entre outros. Importante, a gente tem que sempre descuralizar. Esses fatores representam a maior retenção dos pacientes ao leito, com aumento do tempo de permanência na RPA e retardo da alta hospitalar. Os anticolinesterásicos. Os principais, tá? Neostigmina, hidrofone e piridostigmina. Neostigmina, hidrofone e piridostigmina são empregados para a reversão do bloqueio de agentes adespolarizantes. São compostos de amônio quaternário ionizáveis, solúveis em água com baixa solubilidade em gordura e por isso não atravessam facilmente membranas biológicas, como a barreira hematocefálica. Em função dessa lipossolubilidade, anticolinesterásicos têm efeitos estimulantes no sistema nervoso central, o que limita sua indicação clínica. Atuam, muito importante isso aqui, esse slide é muito importante, tá? Vai falar um modo de atuação. Atuam aumentando a concentração da acetilcolina na fenda sináptica de dois modos, inibindo a acetilcolinesterase e estimulando os receptores pré-sinápticos na terminação nervosa, certo? Causando aumento da mobilização e da liberação da acetilcolina. Ok. Gente, se tem alguma coisa que vocês têm que gravar é exatamente esse tópico. O principal mecanismo de inibição reversível da enzima acetilcolinesterase, responsável pela destruição da acetilcolina, o principal mecanismo é a inibição reversível da enzima acetilcolinesterase, responsável pela destruição da acetilcolina presente na fenda sináptica. Com isso, ocorre aumento da concentração de acetilcolina, que compete com a molécula do bloqueador neuromuscular, que se encontra em concentração diminuída nos receptores colinérgicos pós-sinápticos. Tá bom? É esse o mecanismo de ação. É um mecanismo de competição, ok? Doses de neostigmina superiores a 0,07 mg por quilo não produzem qualquer efeito adicional em relação às doses menores. Na presença de bloqueio neuromuscular profundo, ou seja, você fez um bloqueador neuromuscular e logo em seguida você vai tentar descuralizar. Olha o que acontece. Na presença de bloqueio neuromuscular profundo, a neostigmina não é eficaz e recomenda-se que a injeção de anticolinesterásicos seja postergada até o aparecimento de sinais de recuperação espontânea da transmissão neuromuscular. Ok? Os anticolinesterásicos também aumentam a concentração de acetilcolina em outros locais do organismo, como os receptores muscarínicos. Entendeu por que a gente tem que fazer a atropina antes? Por quê? Porque eles também aumentam a concentração de acetilcolina em outros locais do organismo, como receptores muscarínicos, produzindo efeitos adversos tais como bradicardia, ritmo nodal, retardo de condução, aumento do tônus intestinal, broncoconstrição, aumento de secreção oral, aumento do tônus vesical, náuseas e vômitos. Na reversão do bloqueio neuromuscular, é desejável que somente os efeitos nicotínicos dos anticolinesterásicos sejam alcançados. Os efeitos muscarínicos devem ser prevenidos ou atenuados pelo uso prévio de anticolinérgicos.
tais como atropina e glicopirrolato. Esses fármacos bloqueiam seletivamente os efeitos da acetilcolina nos receptores muscarínicos, deixando intacto os receptores nicotínicos. Certo? Mecanismo de ação bem interessante, né? Sugamadex. Já está terminando, tá, pessoal? Usado como receptor sintético do rocurônio, capaz de capturar o rocurônio livre no plasma, formando complexos estáveis tipo 1 para 1. Formação do complexo sugamadex-rocurônio resulta na pronta diminuição da concentração plasmática de rocurônio. Forma-se então um gradiente de concentração que favorece a migração para o plasma das moléculas remanescentes na junção neuromuscular e, em consequência, a diminuição da concentração de rocurônio na biofase. Trocando em miúdos, né? Esse complexo sugamadex-rocurônio, né? O rocurônio ele engloba a molécula de sugamadex, né? E por isso que ele é muito efetivo. Ele engloba essa molécula de sugamadex e vai diminuindo a concentração do rocurônio, né? Lá na fenda sináptica, lá na junção neuromuscular. Cada molécula de sugamadex sequestra uma molécula do pool de moléculas de rocurônio livre no plasma. Uma vez encapsulado, o rocurônio é eliminado, certo? Vai lá, sequestra, né, a molécula de sugamadex, sequestra a molécula de rocurônio do plasma e elimina essa molécula. Ok? Vou deixar para vocês aqui um esqueminha, tá bom? As fotos lá do SAESP. Tanto um esqueminha quanto uma tabelinha, né, das doses recomendadas de sugamadex, né, tanto pelo bloqueio do rocurônio, né? Lembrar que o sugamadex é utilizado também em descolarização de emergência pelo rocurônio, né? Vou falar isso aqui agora, ó. Diferentemente dos anticolinestérásicos, o sugamadex não tem efeito anticolinesterásico e não é capaz de antagonizar o bloqueio produzido pelos bloqueadores benzoisoquinolínicos e pela succinilcolina, certo? Então não adianta tentar utilizar sugamadex com atracúrio, não faz o menor sentido. Na presença de sugamadex, a eliminação do rocurônio por via renal está aumentada. Quando encapsulado, o rocurônio deixa de sofrer metabolização hepática e não é mais eliminado na bile. Sugamadex pode ser empregado alguns minutos após o uso de bloqueador neuromuscular despolarizante em situações como não ventilo, não intubo, nas quais é imprescindível a pronta recuperação da função motora. Legal, né? E a dose de 16 mg por quilo se mostrou adequada no antagonismo do bloqueio produzido pelo rocurônio quando empregado 3 minutos após o bloqueio. Certo? Recomendações práticas, é o último tópico. O bloqueio neuromuscular residual ainda continua sendo uma complicação frequente, anestesia geral. Isso pode ser reduzido com o emprego da monitorização da transmissão neuromuscular, né, com o TOF. Para a tomada de decisão é recomendado o uso de monitor da junção neuromuscular. A ausência de respostas evocadas à estimulação do TOF caracteriza bloqueio profundo, contraindicando o uso de anticolinestérásicos. Se ao TOF T4 sobre T1 maior do que 0,9 e a opção for por não antagonizar o bloqueador, o paciente deve ser mantido entubado até a realização de testes indicativos da recuperação da musculatura protetora da via aérea superior, né, das vias aéreas superiores, capacidade de deglutir. Você tem que manter esse paciente até você notar que ele tem, manter esse paciente entubado até você notar que ele tem capacidade de deglutição. E da força do masseter, retenção de objeto entre os dentes. Se a opção for por antagonizar, o anticolinesterásico deve ser utilizado em baixas doses. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Deixar os agradecimentos aqui, né, por tudo que vocês fizeram para a gente, os grandes preceptores aí, né, todos os preceptores, na verdade. Doutora Amanda, né, pegou na mão, nossa, né, principalmente dos R3, doutor Tiago, né, agradecer a todos os preceptores, tá? A gente aprendeu com todos.
O HSPM é a nossa casa, a gente tem um carinho muito especial pelo lugar, por todos vocês, né, por toda a equipe, enfermagem, né, a gente só tem a agradecer esses últimos 3 anos aí de ensinamento que o HSPM e toda a equipe trouxe pra gente, tá bom? Muito obrigado.